E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Relações Internacionais em Minutos. Isso aí. O podcast que te coloca no centro do tabuleiro geopolítico global. É isso aí. A gente explica tudo de um jeito simples, direto ao ponto, sem enrolação. Sem firula. Eu sou o Pedro. Eu sou a Gabi. E ele é o Lucas. E hoje, meus amigos, a gente vai mergulhar num tema que é, assim, explosivo. É literalmente explosivo. A gente vai falar sobre o Cáucaso em chamas. Porque Armênia e Azerbaijão brigam. Esse é o 6º episódio da nossa série, né? Crises e conflitos atuais explicados. É isso aí. E, cara, a gente vai tentar entender em, 10 minutos, mais ou menos, o que está por trás dessa disputa pela região de Nagorno-Karabakh. É uma região que pouca gente conhece, mas que historicamente já deu muito problema. Muita gente nem sabe onde fica. Pois é. Mas a gente vai explicar direitinho. Ah. E, cara, a gente vai falar também sobre os interesses das grandes potências, né? Rússia, Turquia, o Ocidente, todo mundo de olho ali. E como esses interesses influenciam o conflito, né? Quem tá apoiando quem? Exatamente, porque, Nagorno-Karabakh pode parecer um lugarzinho lá longe, mas essa região montanhosa tem um significado geopolítico gigante. E para a gente ter uma ideia da gravidade da situação, mais de 100 mil armênios foram expulsos de suas casas em 2023. E assim, pouca gente no mundo está falando sobre isso. É um negócio bem sério. Então a gente vai tentar entender como essa área no Cáucaso se tornou tão importante para o mundo. E como essa disputa tem o potencial de, incendiar a região. Exatamente. Então, Gabi, para começar, explica pra gente. Onde fica Nagorno-Karabakh? E por que a Armênia e a Azerbaijão estão brigando por ela há tanto tempo? Tá. Então, Nagorno-Karabakh é uma região montanhosa que fica dentro do Azerbaijão. Pelo menos oficialmente, né? Só que, historicamente, a maioria da população que mora lá é de etnia armênia. Então a gente já tem aí um território dentro de um país, mas com a população que se identifica mais com outro país. Complicado, né? E para complicar ainda mais, depois que a União Soviética acabou, a Armênia começou a apoiar os separatistas armênios que viviam em Nagorno-Karabakh. E aí, nos anos 90, estourou uma guerra. Uma guerra? Por causa disso? E essa guerra foi bem violenta, mais de 30 mil pessoas morreram. Nossa. E no final das contas, os armênios conseguiram controlar Nagorno-Karabakh e algumas áreas ao redor. Eles ganharam a guerra. Mais ou menos. Eles conseguiram controlar a região, mas essa república que eles criaram em Nagorno-Karabakh nunca foi reconhecida internacionalmente, ficou um impasse, sabe? Sim. E aí, o que aconteceu? E aí, em 2020, o Azerbaijão, com o apoio da Turquia, lançou uma ofensiva militar para retomar o controle da região. Caramba. E essa guerra de 2020 mudou tudo. Foi uma guerra rápida, durou só 44 dias, mas foi decisiva. O Azerbaijão usou drones turcos, tecnologias israelenses e teve muito apoio político de Ankara. Eita! A Armênia acabou sofrendo uma derrota bem pesada. E o que aconteceu depois? Bom, depois da guerra de 2020, o Azerbaijão conseguiu recuperar uma boa parte do território que tinha perdido nos anos 90. Mas a história não acabou aí. Em 2023, o Azerbaijão fez uma última ofensiva e conseguiu retomar o controle total de Nagorno-Karabakh. E o que aconteceu com os armênios que moravam lá? A maioria fugiu. Fugiram pra onde? Para a Armênia, mais de 100 mil pessoas tiveram que deixar suas casas em questão de dias. Nossa. Foi um êxodo em massa. Que situação, hein? Lucas, do ponto de vista das relações internacionais, como a gente pode entender essa ação do Azerbaijão? Bom, se a gente for olhar pela lente do realismo, que é uma das principais teorias das relações internacionais, o Azerbaijão basicamente aproveitou sua força militar e o apoio da Turquia para impor sua vontade. O realismo, ele coloca o poder como principal fator nas relações entre os países. Os estados, eles buscam seus próprios interesses e muitas vezes esses interesses eles entram em conflito. E nesse caso, o Azerbaijão viu uma oportunidade de usar a força para alcançar seus objetivos. Faz sentido. E, Gabi, falando de outros países, quem são os principais atores internacionais envolvidos nesse conflito e quais são os interesses deles? Bom, a Turquia, como eu já falei, apoia abertamente o Azerbaijão. E por quê? Tem vários motivos. Primeiro, que os dois países têm laços culturais e linguísticos muito fortes. Entendi. Os dois povos têm origem turca. E, além disso, a Turquia também tem interesses econômicos na região, principalmente relacionados ao petróleo e gás natural do Azerbaijão. Eles têm um oleoduto que liga os dois países, o oleoduto Baku-Tbilisi-Serran. Entendi. E a Rússia, Lucas? Ela sempre foi vista como uma aliada tradicional da Armênia, né? Sim, e historicamente a Rússia sempre teve uma relação próxima com a Armênia. Inclusive, a Rússia tem uma base militar na Armênia. Só que a guerra na Ucrânia mudou bastante o jogo. É verdade. A Rússia está com as mãos cheias com a Ucrânia e isso limitou bastante a capacidade dela de intervir no Cáucaso.
O que, de certa forma, abriu espaço para o Azerbaijão agir. Entendi. E Ocidente, Gabi? Estados Unidos, União Europeia fizeram alguma coisa. Bom, o Ocidente condenou a violência, pediu moderação, mas não fez muita coisa além disso. Por quê? Bom, o Cáucaso não é exatamente uma prioridade para a política externa do Ocidente. E a gente pode entender essa falta de ação pela lente do construtivismo, outra teoria das relações internacionais. O construtivismo, ele dá muita importância para as ideias, normas e identidades na política internacional. E nesse caso, a gente pode dizer que o Ocidente não se sente tão conectado à Armênia a ponto de se envolver num conflito militar por ela. Entendi. Então, basicamente, os interesses e o poder falaram mais alto, né? Parece que sim. E, Lucas, quais são as consequências globais desse conflito? Porque, né, a gente está falando de uma região que é tipo um barril de pólvora. Sim, o Cáucaso é uma região muito estratégica. E o conflito entre Armênia e Azerbaijão tem várias implicações para o mundo. Primeiro, que a região é um importante corredor de energia. O Azerbaijão é um grande produtor de petróleo e gás natural. E os oleodutos que passam pela região, eles abastecem a Europa. Então, qualquer instabilidade ali pode afetar o fornecimento de energia para a Europa. Verdade. E, além disso, o conflito também levanta questões importantes sobre o direito internacional. Tipo, o direito dos povos à autodeterminação versus o princípio da integridade territorial dos Estados. São, tipo, princípios básicos da ordem internacional. Exatamente. E o caso de Nagorno-Karabakh, ele coloca esses dois princípios em conflito. É complicado. E a falta de uma resposta mais firme da comunidade internacional, ela cria um precedente perigoso. Como assim? Se a gente deixa passar um caso de limpeza étnica como esse, a gente está basicamente dizendo que é aceitável usar força para resolver disputas territoriais. Faz sentido. E, Gabi, para o Brasil, qual é a relevância desse conflito? Bom, o Brasil não tem um envolvimento direto no conflito, mas a gente faz parte da ONU. É verdade. E como membro da ONU, o Brasil tem que se posicionar sobre essas questões. Questões como o deslocamento forçado de populações, a violação de direitos humanos, a segurança energética global. Mesmo estando longe, a gente não pode ignorar o que está acontecendo lá. Exatamente. O Brasil precisa defender seus princípios e valores no cenário internacional. É isso aí. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no Relações Internacionais em Minutos. E como a gente viu, a disputa entre Armênia e Azerbaijão é muito mais do que uma briga territorial. É um conflito com implicações globais, que coloca em xeque princípios básicos da ordem internacional. E que nos faz refletir sobre o papel da comunidade internacional na prevenção de conflitos e na proteção de direitos humanos. Exatamente. E para você que nos acompanhou até aqui, fica a pergunta. A comunidade internacional deveria ter feito mais para proteger a população de Nagorno-Karabakh? Ou a soberania do Azerbaijão deve prevalecer acima de tudo? Deixa sua opinião nos comentários. E se você gostou desse episódio, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. E se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Isso aí. E se você tiver alguma dúvida, sugestão de tema, ou só quiser mandar um oi, deixa um comentário aqui embaixo. A gente adora ler os comentários de vocês. É isso aí. Valeu? Valeu!